Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quarta-feira pela manhã. Informações exclusivas porque ontem eu conversei com o presidente da Portuguesa da Ilha, Marcelo Barros. Já agradeço aí de antemão o presidente por ter se comunicado comigo para colocar, panos limpos e esclarecer todos os assuntos a respeito do Vasco jogar ou não na Ilha do Governador. Vamos falar bastante também sobre retorno de volante que pode acontecer muito próximo. O jogador treinou com o grupo ontem no CT Moacir Barbosa. Vamos falar também sobre o mando de campo em Brasília novamente. Só que agora chegou a vez do Vasco encarar, de forma neutra, com um mando de campo neutro, Clube Paulista, que joga, é o mandante, jogaria em casa. E claro, vamos falar muito sobre Cruzeiro e Vasco no final de semana, porque o Cruzeiro amanhã entra em campo em fase decisiva da Copa Sul-Americana. Mas antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião e não esqueça, lá no primeiro comentário fixado, o link da parceira aqui do canal, a 1xBet. Lá você clica nesse link, faz o seu cadastro e com o código MárioVasco você ganha bônus exclusivos. São R$ 500 no primeiro depósito e mais 100% do seu depósito. E claro, você que consegue buscar bônus exclusivos para você, entrando na plataforma, existem também alguns outros que podem se encaixar no seu perfil de palpites. Fechou? Vá lá na 1xBet, primeiro comentário fixado, você faz o seu cadastro com a parceira aqui do nosso trabalho. Solta a vinheta, bora pro vídeo que tem muito assunto nessa quarta-feira. Uma vez em Brasília, é isso mesmo, torcedor vascaíno, só que dessa vez o Vasco não é mandante, tá? Não existiu nenhuma negociação de jogo do Vasco para mandar a partida no Mané Garrincha, e sim do seu adversário, do São Paulo. O São Paulo, na 30ª rodada, vai para Brasília enfrentar o Vasco no Mané Garrincha, na Arena BRB. E olha, você de Brasília tem mais uma vez a oportunidade de lotar a chegada do Vasco no hotel, como fez dessa partida contra o Palmeiras, e também lotar o Mané Garrincha da mesma forma, que fez também contra a equipe do Palmeiras. Dessa vez, o São Paulo é mandante e o Vasco é o visitante. Diante de um cenário de análise do Campeonato Brasileiro, o Vasco que perdeu o equilíbrio, mandando o jogo para Brasília, para o Mané Garrincha, perdendo o fator casa, que seria São Januário, não por conta da torcida e muito menos por conta do estádio, mas sim por conta da adaptação dos jogadores. O Rafael Paiva falou da importância de jogar em São Januário na coletiva, numa pergunta que eu fiz, se fez alguma diferença ali o estádio. Ele deixou claro que sim, que São Januário é a casa do Vasco, que o Vasco vai priorizar sempre jogar em São Januário e que, infelizmente, aquele jogo em Brasília ali tem a questão do estádio neutro. E para equilibrar, graças a um show do Bruno Mars, que vai ter ali no Murumbis, o Vasco enfrenta o São Paulo, só que agora como visitante. Equilibrando, o Vasco teve um mando de campo em casa contra o Palmeiras, contra uma equipe paulista, e agora como visitante também, leva para esse lado mais neutro, só que como visitante contra o São Paulo, também uma equipe paulista. Equilibrando os confrontos casa e fora. Basta o Vasco se aproveitar da situação, como o Palmeiras se aproveitou ali no Mané Garrincha, vencendo como visitante. Vamos torcer para que isso aconteça, para que o equilíbrio mesmo aconteça ainda mais otimizado e enfatizado, Como visitante no Mané Garrincha, o Vasco venceu. Como mandante, o Vasco foi derrotado. Então a gente tem ali um equilíbrio, na busca desse cenário de mandos de campo. O certo é, você torcedor de Brasília, aproveite mais uma vez, lote o estádio Mané Garrincha. Vai estar calor com toda certeza, O clima de seca foi muito hostil para alguns torcedores, mas é isso, futebol é isso. Tem que ficar no sol, tem que ir para a chuva, para o raio, o que for. O caminho é torcer para o Vasco, é acompanhar os gigantes da colina, seja lá qual for a condição. Torcedor de Manaus, do Piauí, a galera que está aí acompanhando esse vídeo, trocaria com qualquer um que esteja reclamando do sol lá no Mané Garrincha ou em São Januário ou em qualquer outro lugar. Então aproveite, vá para torcer, vá para apoiar e não para reclamar, por favor, porque a oportunidade que você está tendo de ver o Vasco de pertinho
várias pessoas desse Brasil e desse mundo queria também estar e não podem. Então aproveitem, por favor. Então, 30ª rodada ainda não detalhada, né, pela CBF, a gente não tem ainda o detalhamento certinho da data dessa partida, provavelmente ali no dia 20 de outubro, mas ainda será marcado pela CBF a data e o horário certinho dessa partida, a gente acompanha para trazer para vocês em primeira mão. Bom, ontem, né, eu conversei com o presidente da Portuguesa, o Marcelo Barros, está até aberto aqui minha conversa com o presidente Marcelo Barros, né, onde saiu a notícia, né, que ele desconversou sobre a questão envolvendo o Vasco jogar na Ilha do Governador, e ele me falou o seguinte, cara, eu perguntei para ele como que tá em pés essa situação, se realmente ele falou com alguém, ele chegou para mim e falou assim, cara, eu não falei com ninguém, eu só falo quando estiver concreto. O vídeo que teve meu falando num evento interno com o prefeito Eduardo Paes foi simplesmente por conta dessa possibilidade que o Pedrinho existia. Ele me mandou aqui um print que o Pedrinho falou e completou aqui falando o seguinte, eu ainda não falei com ninguém, nada, não tem e-mail nenhum, e disse aqui nessa mensagem o presidente Marcelo Barros. A Portuguesa está de braços abertos para o futebol carioca. Nosso foco agora é terminar a obra que está em retomada final, para que no futuro breve nossa praça atenda os clubes do futebol carioca de maneira definitiva. Mandou um coraçãozinho ali da Portuguesa, eu agradeci aqui, boa noite e finalizamos a nossa conversa via WhatsApp. Então, tá aí a minha conversa com o presidente Marcelo Barros da Portuguesa. Todas as informações de todos os meios, elas não existem, segundo o presidente, e que ele vai falar apenas quando estiver tudo concretizado, né? Ele só vai falar. Claro, ele falou aqui comigo, porque eu tenho contato dele, a gente se respeita bastante, né, esse contato, o presidente foi muito solícito em trazer para mim essa informação e, claro, de forma esclarecedora, né, eu trago para vocês aqui nesse vídeo toda a situação envolvendo a Portuguesa da Ilha junto ao presidente Marcelo Barros. Olha só, ontem no CT Moacir Barbosa, mais uma surpresa, né? O volante Jair treinou e avança aí no seu possível retorno ao Vasco ainda nessa temporada para jogar. O jogador evoluiu um pouco mais do que o Paulinho, né, que também está na mesma fase, a mesma lesão, procura o mesmo tratamento, já está também bem avançado, mas o Jair já vem treinando normalmente ali com bola, já vem com o grupo, óbvio, condicionamento físico ainda muito deficiente, mas a gente já observa, né, um avanço do volante Jair em um possível retorno. E aí, torcedor, tem espaço para o Jair nesse meio-campo ou como volante do Vasco? Para mim, sim. Para mim, Jair e Hugo Moura seria a opção ideal nesse momento de retorno, né? Claro, bem fisicamente, bem com ritmo de jogo. Eu acho que o Jair ganha essa vaga como titular ao lado do Hugo Moura, que é um jogador com mais marcação, o Jair com mais saída de bola. Óbvio, o Sforza também tem essas características de saída de bola, o Matheus Carvalho um pouco mais de marcação, vai depender muito, né, de como encontraremos os cenários da partida para escolher e definir aquele que serviria melhor, né, que vai servir melhor ali durante o jogo. Problemas pro Paiva, mas problemas de uma dor de cabeça positiva, né? Mais opções. Quando o Paulinho voltar, óbvio que o Paiva vai ter um trabalho maior, mas sempre pensando, né, na melhor escolha. E você, colocaria o Jair como titular? Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. E olha, vamos lá. O Vasco enfrenta o Cruzeiro, né, no final de semana, e o Cruzeiro entra amanhã em campo contra o Libertad. O Cruzeiro, que venceu fora de casa por 2-0, vai defender a classificação em casa, mas joga amanhã, quinta-feira, para voltar no domingo contra o Vasco. Viu? O Vasco tem uma semana repleta de treinamentos e descanso para o elenco. Olha, um ponto positivo para o Vasco nesse quesito. O Vasco descansando e o Cruzeiro atuando. Claro, a gente vai enfatizar toda a questão da Copa do Brasil, de poupar aí com alternativo ou não, mas o fato é, o Vasco vai estar inteiro fisicamente contra um Cruzeiro que vai estar pouco desgastado. Será o Vasco beneficiado por isso nessa partida? O certo é que o Vasco também precisa pontuar no Campeonato Brasileiro, né? O Gigante da Colina tem 35 pontos na 10ª colocação. Quanto mais jogos vencer, melhor, já que na Copa do Brasil o caminho, né, é mais curto para uma possível classificação para a Copa Libertadores. Mas também não pode se descartar o Campeonato Brasileiro. O Vasco tem 2 confrontos, né, muito pesados aí pela Copa do Brasil contra o Atlético e não sabe ainda quem vai enfrentar na final, mas é o Corinthians, né, que venceu ontem de goleada o Fortaleza
ou o Flamengo, que é um rival já do Vasco há muito tempo e o jogo sempre é duro, é difícil. Então, certo tem que pontuar no Campeonato Brasileiro. Eu acho que eu não pouparia nesse momento ainda nessa partida contra o Cruzeiro por conta, né, dessa semana cheia de trabalho e de descanso. Claro, se a gente tivesse um calendário um pouco mais apertado, eu talvez pensaria, porque num tiro curto a Copa do Brasil é mais atrativa. Mas já que temos essa semana toda livre, eu acho que eu entraria com força máxima, até mesmo para manter o ritmo de jogo dos jogadores titulares, manter ali cada vez mais a aproximação entre os atletas de campo, entrosamento e muito mais. E você, o que você faria? Deixa lá nos comentários. Rapaziada, agradecer a presença de todos vocês. Siga-me em todas as redes sociais, @LinekerCB_Vasco. Eu tô chegando a 80 mil lá no Instagram e já ultrapassei a marca dos 60 no TikTok. É esse arroba aqui, ó, em todas as redes sociais. Dá aquela moral se você puder. E agora no finalzinho do vídeo eu vou deixar um recadinho para você que sonha de ir para São Januário com tudo pago. É isso mesmo, o canal aqui paga tudo para você ir para São Januário, a última vez antes da reforma. Passagem aérea, hospedagem, transfer, alimentação e muito mais. Eu vou deixar agora aqui, no final desse vídeo, o passo a passo para você. Beleza? Então corre lá e não deixe de participar. Um beijo no coração, um forte abraço, saudações vascaínas. É o seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil, pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples, corre lá no Instagram, @você no Caldeirão. O link está aqui, ó, na biografia. Você vai concorrer a passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para sua casa. Alimentação, uma camisa original do Vasco, vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, ó, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, @você no Caldeirão lá no Instagram. O link tá aqui, ó, na biografia do @você no Caldeirão. Corre lá que você é o novo ganhador.